Pessoal, tudo bom? Meu nome é Renan, eu sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Têxtil da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu estou aqui para apresentar o meu trabalho intitulado Valoração de resíduo fibroso têxtil como reforço para o material de construção. A indústria têxtil, assim como a construção civil, são setores de alto impacto na sociedade, na economia e no meio ambiente, e ambos são reconhecidos justamente por gerarem altos volumes de resíduos sólidos e líquidos. Dados apontam que só nos Estados Unidos, cerca de 11 milhões de têxteis 11 milhões de toneladas de têxteis são enviados a aterros sanitários todos os anos. E na construção civil, 170 milhões de toneladas de produtos oriundos de demolições do concreto armado são também destinados a aterros sanitários. Um dos grandes problemas de ambas as indústrias é tentar hoje alinhar ao... Problemas não, mas só que um dos desafios das indústrias e dos setores são alinhar os seus processos com o desenvolvimento sustentável. E para a indústria, para a construção civil, um dos maiores desafios é fazer a substituição do aço, que é um produto não renovável, por outros materiais alternativos que possam melhorar as capacidades mecânicas das estruturas de concreto e também estar alinhado com o próprio desenvolvimento sustentável. Dessa forma, uma das alternativas que são altamente estudadas são a constituição de compósitos, que seriam materiais de matriz cimentícia com reforço de fibras, e no caso, fibras têxteis. Dessa forma, pensando em alinhar as duas indústrias, o meu trabalho teve como objetivo avaliar a valoração de residual fibroso têxtil como reforço de material de construção, a partir da análise com diferentes teores de fibras na composição das argamassas e as influências do comportamento mecânico do material produzido. Dessa forma, a metodologia adotada utilizou fibras oriundas do processo têxtil de uma indústria da região de Blumenau, que vieram dessa forma, aglomerado, e ele foi desagregado e cortado entre fibras de 5 a 15 milímetros para compor a mistura da argamassa. No caso, foram realizados 5 categorias de amostra, né, como mostra a tabela 1, o CM, que seria só a argamassa convencional utilizada na construção civil diariamente, o reforço com 0,5% de fibra, 1%, 2% e 4%, conforme mostra a tabela. E após a produção das amostras, elas ficaram em cura, né, em 7, 14, 28 dias, e depois foram realizados os ensaios de resistência à compressão dos corpos de prova. Os resultados que nós obtivemos demonstram que, para 0,5% de fibras no reforço do compósito, né, das amostras, nós obtivemos a maior resistência à compressão, conforme mostra a figura 1. Seguido depois pela própria UCM, né, que seria a argamassa convencional. Para 1, 2 e 4%, ocorreu a diminuição da resistência à compressão. A figura 2, quando nós avaliamos a falha macroestrutural nas amostras após a carga máxima de ruptura, nós podemos perceber que, na figura A, nós temos o CM, que seria a argamassa convencional, a figura B, que seria com 0,5% de reforço de fibras, e 4% que seria a figura C, 4% de reforço de fibra. E nós podemos perceber que teve uma desagregação muito grande de massa, né, do material após a carga de ruptura para o cimento convencional, e o que não foi observado nas outras amostras. Tanto que houve a formação de fissuras, mas só que elas não foram tão expressivas como as amostras sem o reforço, né? Para 4%, e isso é o que nós assumimos que aconteceu para 4%, 2% e 1%, nós podemos perceber a formação de algumas bolhas de ar. E essas bolhas são oriundas justamente porque, durante o processo de hidratação da própria mistura da argamassa entre a matriz cimentícia e a fibra tem um caráter hidrofílico. Então, de certo modo, parte da água que seria destinada
a hidratação da matriz, né, do próprio cimento, foi absorvido pelas fibras. E acabou que as fibras ficaram aglomeradas e contribuiu para a formação de microfalhas dentro da estrutura das amostras, assim como pontos com bolhas de ar, o que acabou reduzindo a resistência mecânica do material. E acabou diminuindo a capacidade mecânica dele, né? Então, as conclusões que nós chegamos é que teve uma tendência favorável e talvez 0,5% seja o valor mais próximo do ideal, que seria da concentração de fibras para conseguir uma resistência à compressão satisfatória, e 1, 2 e 4% já estaria acima do limite que seria o ideal para fazer o reforço, né? E assim como outros parâmetros que foram estudados e entendidos, que também a própria dimensão da fibra influencia na capacidade, né, do novo material proposto, porque quando se há a exerção de forças externas e essa força percorre todo o corpo da amostra, quando chega na fibra, a fibra tem a capacidade de distribuir essa força externa ao longo de toda a sua superfície. Só que como teve uma não homogeneização, teve pontos que ficaram com um aglomerado de fibras, isso não acabou reduzindo a resistência à compressão do material. Então, tanto o teor de fibra, a dimensão e a distribuição delas na massa cimentícia são fatores importantes para que a resistência atinja valores satisfatórios, né? E dessa forma, o trabalho contribuiu justamente para a redução do material descartado que é enviado a aterros sanitários, e também como é uma alternativa para materiais sustentáveis que pode estar alinhado às duas indústrias e dessa forma impulsionar o desenvolvimento sustentável de ambos os setores. Aqui nós temos as minhas referências e os agradecimentos ao programa de mestrado, à FAPESC e ao CNPq. Espero que tenham gostado do trabalho e qualquer dúvida estou à disposição, o meu contato está no banner e até a próxima. Muito obrigado. Olá, meu nome é Mayara e eu vou apresentar para vocês o trabalho que tem como título Determinação do potencial do ponto de carga zero do bioabsorvente obtido a partir do epicarpo da macaúba, acrocomia coleata, in natura, pré-tratada com HCl, NaOH e funcionalizada com ácido cítrico. A intensa atividade industrial, propagada principalmente na última década, corrobora para que a poluição dos corpos hídricos por poluentes de origem orgânica e inorgânica aumente, comprometendo assim a biota aquática e a saúde humana. Dessa forma, alguns métodos convencionais, como por exemplo a precipitação química, processamento biológico e a adsorção fazendo uso de carvão ativado, surgiram como uma forma de remover esses poluentes. No entanto, muitas das vezes esses métodos não conseguem remover os poluentes no limite preconizado pela legislação ou então acarretam em custos onerosos para as indústrias. Assim, surge a bioabsorção, que é uma técnica simples, de baixo custo e sustentável. Na bioabsorção, utiliza-se um produto de origem natural como bioabsorvente para a remoção de um poluente. A absorção desses poluentes pode ocorrer de duas formas, ou pela fisisorção ou pela quimisorção. Na fisisorção vão prevalecer as interações eletrostáticas, enquanto que na quimisorção uma nova ligação química será formada. Outro fator que influencia no processo de adsorção é o pH, pois é ele que vai governar essas interações eletrostáticas que irão ocorrer entre o bioabsorvente e o adsorbato. Uma análise utilizada para averiguar a carga líquida nula do bioabsorvente é o ponto de carga zero. Além disso, você pode também fazer modificações químicas nesse bioabsorvente a fim de deslocar o ponto de carga zero e favorecer uma remoção mais específica.
Portanto, o objetivo deste trabalho foi determinar o potencial do ponto de carga zero da macaúba, que é um resíduo agroindustrial oriundo da extração do óleo da macaúba de grande disponibilidade aqui em Minas Gerais, e também averiguar como modificações químicas nesse biosorvente pode favorecer uma remoção mais específica de poluente. A metodologia aplicada foi a seguinte: primeiro, realizou-se o preparo do biosorvente. As macaúbas foram coletadas em uma propriedade privada localizada na região de Jaboticatubas, em Minas Gerais. As cascas foram separadas da polpa com auxílio de um martelo. Em seguida, foram lavadas em água corrente e deixadas de molho na água destilada por 1 hora e secas na estufa a 55 graus. Em seguida, foram processadas em liquidificador industrial. Para o pré-tratamento e funcionalização com ácido cítrico, realizou-se o seguinte procedimento. Primeiramente, pegou-se o pó que foi obtido a partir do processamento em liquidificador e dividiu-os em 4 frações. A primeira fração é a fração in natura, que não vai receber tratamento químico. A segunda fração é a fração que receberá o tratamento químico com HCl. E as outras duas receberão tratamento químico com NaOH, sendo a última ainda funcionalizada com ácido cítrico. Para a fração que recebeu tratamento químico com HCl, realizou-se o seguinte procedimento. Para cada 1 grama de biosolvente in natura, adicionou-se 20 ml da solução de ácido clorídrico na concentração de 0,1 mol por litro. Essa solução foi agitada por 2 horas e em seguida foi lavada com água destilada e colocada na estufa. As outras 2 frações que receberam tratamento com NaOH foram realizadas da seguinte maneira. Para cada 1 grama de biosolvente in natura, adicionou-se 20 ml da solução de NaOH na concentração de 0,1 mol por litro. Essa solução foi agitada por 2 horas e em seguida lavada com água destilada e deixada na estufa. A última fração que recebeu a funcionalização com ácido cítrico foi realizada da seguinte maneira. Para cada 1 grama do biosolvente pré-tratado com NaOH, adicionou-se 8,3 ml da solução de ácido cítrico na concentração de 1,2 mol por litro. Levou essa solução para ser agitada por 30 minutos. Em seguida, lavou com água destilada e colocou na estufa para secagem. Para a determinação do potencial do ponto de carga zero, realizou-se o seguinte procedimento. Para cada 20 mg do biosolvente in natura, pré-tratado com HCl, NaOH ou funcionalizado com ácido cítrico, adicionou-se 20 ml da solução de cloreto de sódio na concentração de 0,1 mol por litro. Em seguida, ajustou-se o pH dessas soluções com auxílio de um pHmetro e das soluções de HCl e NaOH, ambas nas concentrações de 0,1 mol por litro. Levou-se para o shake todas as soluções e deixou por agitação no período de 24 horas. Após esse período, mediu-se o pH final das soluções. Agora falaremos sobre os resultados e discussão. Bom, como vocês podem observar, na figura 1 do banner, a gente tem a curva e os valores de ponto de carga zero que foram obtidos a partir dos experimentos. Como eu falei anteriormente na introdução, o ponto de carga zero ele é o pH onde o biosolvente apresenta carga líquida nula. Dessa forma, quando o biosolvente estiver numa solução com pH menor que o ponto de carga zero, significa que ele está com uma carga predominantemente positiva e, portanto, ele atrairá a adsorção de ânions. Quando esse biosolvente estiver numa solução com um pH acima do ponto de carga zero, significa que o biosolvente está com uma carga líquida predominantemente negativa e, portanto, ele atrairá a adsorção de cátions. Na figura 1 do banner, a gente pode observar os valores do ponto de carga zero obtidos na biomassa in natura e na biomassa que recebeu tratamento e funcionalização. Podemos observar também que a modificação química e o pré-tratamento foram eficientes para o deslocamento do ponto de carga zero quando comparado com a biomassa in natura. Isso porque o biosolvente que recebeu tratamento com a HCl
teve o seu ponto de carga zero deslocado de forma a diminuir esse valor, como já era esperado, uma vez que essa solução apresenta grande quantidade de íon hidrônio. Já o biosolvente que recebeu tratamento com NaOH teve o seu ponto de carga zero deslocado de forma a aumentar este valor. Portanto, se a gente tiver uma solução poluente que apresenta pH 7, poderemos utilizar o biosolvente pré-tratado com NaOH para atrair a remoção de poluentes aniônicos. E além do mais, o tratamento com NaOH favorece a desobstrução dos poros porque remove a lignina e a hemicelulose que estão presentes na parede celular do biosolvente, aumentando assim a superfície de contato, de modo a favorecer o processo de adsorção. A funcionalização com ácido cítrico também obteve resultados importantes, pois houve um deslocamento do ponto de carga zero de forma a diminuir este valor quando comparado com o biosolvente in natura, dessa forma favorecendo a remoção de poluentes catiônicos. E além do mais, a funcionalização com ácido cítrico aumenta a quantidade de grupos funcionais, aumentando a interação com o adsorbato. Concluímos então que o biosolvente obtido a partir do epicarpo dos frutos da macaúba pode ser utilizado para a remoção de poluentes catiônicos e aniônicos mediante o pH de trabalho. Olá, boa tarde. Meu nome é Virginia de Souza Pereira, eu sou engenheira agrônoma e sou mestre em Ciência e Tecnologia pela Universidade Estadual de Pernambuco. Vou apresentar o trabalho intitulado de Micorrizas arbusculares em pomar de mangueira no semiárido, manejo e fenologia, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Os fungos micorrizas arbusculares nada mais são do que componentes da biologia do solo, e eles conseguem estabelecer associações com as raízes das plantas, promovendo alguns benefícios para a cultura. Ela consegue absorver mais águas e nutrientes e dessa forma vai ter um maior crescimento, uma maior produtividade. Esses são os principais benefícios. A cultura da mangueira é uma das fruteiras mais produzidas aqui na região do submédio de São Francisco. Por isso, nosso trabalho escolheu essa cultura. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do uso de mistura de plantas para adubação verde, aplicadas com e sem revolvimento do solo, sobre a associação micorriza arbuscular em diferentes estádios fenológicos da cultura da mangueira aqui no semiárido. O experimento foi realizado na Estação Experimental do Bebedouro, que pertence à Embrapa, aqui no município de Petrolina. Foi utilizado o delineamento de blocos casualizados, com 2 parcelas, divididas em 3 subparcelas e 4 repetições. O fator da parcela foi a aplicação da adubação verde, onde ela era por deposição ou incorporação. O fator das subparcelas foi a composição do coquetel vegetal, onde o coquetel vegetal 1 foi composto por 75% de leguminosas e 25% de gramíneas e oleaginosas. Coquetel vegetal 2, 75% de gramíneas e oleaginosas e 25% de leguminosas. E a composição 3, que na verdade nós consideramos a vegetação espontânea, que surgiu ali no local do cultivo. Após a aplicação do coquetel, essas raízes elas foram coletadas, tratadas e analisadas. Como resultado, nós obtivemos que a colonização micorrízica total ela apresentou variação no estado fenológico das mangueiras, com médias de 30% a 43% no estado vegetativo, 37% a 61% no estado de floração e 85% a 92% no estado de frutificação. Na floração, houve um aumento no grau de colonização micorrízica da mangueira em relação aos outros estados fenológicos. Com relação à aplicação da fitomassa, seja ela por deposição, por incorporação e também com relação à composição da adubação vegetal, não produziram diferença no grau de colonização dentro de cada estádio fenológico. Acreditamos que esse valor do percentual de colonização total na frutificação seja devido às plantas nessa fase terem a maior necessidade de água e nutrientes. Então, elas estão na sua maior atividade metabólica. Então, talvez, por estar nessa fase requerendo esses elementos, tenha conseguido promover essa maior associação com os fungos micorrízicos.
Como conclusões, nós obtivemos que a adubação verde com diferentes misturas de plantas, sejam espontâneas ou coquetéis vegetais, produzia efeitos semelhantes sobre a colonização micorrízica das mangueiras, independente do manejo, seja por incorporação ou deposição. Em relação à fenologia, a colonização micorrízica ela foi aumentada no estado de frutificação. Nossos agradecimentos, gostaria de agradecer à CAPES, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade Estadual de Pernambuco, e à Embrapa, Semiárido, né, que foi a nossa parceira na realização desse trabalho. Boa noite, meu nome é Diogo Amorim. Eu estou aqui para apresentar o trabalho de análise de riscos e suscetibilidade à erosão com auxílio de estruturamento remoto para o 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Os autores componentes, Eula Oliveira, Guilherme Coelho, Jennifer Eloy, Lorena Lopes, ainda teve auxílio do Abílio e Maria Gabriela também. Esse trabalho ele vai falar um pouco sobre, na verdade foi um experimento que nós tivemos, um estudo de caso, em 2 bairros de uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, cidade de Betim, bairro Jardim Teresópolis e bairro de Caxias. Meados de 2020, início de 2020, janeiro, fevereiro, a região metropolitana de Belo Horizonte sofreu uma forte chuva torrencial, no qual várias casas, várias construções tiveram um processo de deteriorização do solo. Então, esse solo passou a ficar encharcado e aí tiveram problemas de deslizamento de terra, deslizamentos gravitacionais, deslizamentos de massa. E aí, o grande problema, foco, foi que as famílias ou os moradores não estavam avisados, não tinham um mapa constante, não tinham um processo, e aí foram perdidas algumas casas, algumas residências dentro desses bairros e também em outras regiões da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, o objetivo principal do trabalho seria o mapeamento por sensoramento remoto e classificação das áreas de risco através de cruzamento de dados. Então, classificação e cruzamento de dados. Como metodologia principal, foi feito um levantamento de determinadas variáveis. Então, essas variáveis tais como altimetria, declividade, mancha urbana, mancha vegetal, drenagem, pluviometria e tipo de solo. Então, o cruzamento desses dados permitiu com que proporcionasse alguns resultados bastante interessantes. Então, para cada variável dessa mencionada anteriormente, foi produzido um mapa de risco unitário. Então, esse mapa de risco, por exemplo, de declividade, como exposto na figura do banner, proporcionou saber quais eram as declividades sujeitas à erosão. Então, quais seriam as declividades sujeitas à erosão? Qual é o local de mancha urbana sujeito à erosão? Então, foram todas essas variáveis unidas que permitiram a conciliação e a produção de um mapa de risco e suscetibilidade à erosão. E aí a gente tem uma conclusão bem exponencial, que dividimos os 2 bairros. Os 2 bairros sofreram igualmente em relação ao processo. Os 2 bairros sofreram muito em relação a todo o processo de erosão nessa área. Porém, quando potencializamos o cruzamento dos dados, verificamos que um bairro ele possui uma área, uma porcentagem bem maior do que aqui podemos classificar. Por exemplo, o bairro Jardim Teresópolis, ele tem uma área de 1,9 km², obteve apenas 0,02 km² de áreas suscetíveis à erosão, o que determina em torno de 1,05% da área total suscetível à erosão. Já no bairro de Caxias,
que possui uma área de 1,43 km², teve ali 0,407 km² de áreas suscetíveis de erosão. O que determina que nesse bairro do Duque de Caxias, a gente encontrou em torno de 28,46% de áreas suscetíveis à erosão. Nisso, a gente constatou, né, realmente que há uma diferença entre os bairros, há uma diferença entre a suscetibilidade à erosão, e ela pode ser evidenciada justamente com o cruzamento dos dados. Ela só é evidenciada quando você cruza os dados e as diversas variáveis para chegar nesse denominador comum. Apresentação sucinta, mas rápida, esboçando o que a gente teria como resultado para esse trabalho. Com agradecimentos, né, a gente queria agradecer a todos os alunos que participaram do projeto de extensão e também todos os coordenadores e a equipe de extensão do Centro Universitário UNA. Meu nome é André Luiz Matos dos Santos, eu sou aluno no curso de mestrado em Ciência, Tecnologia e Educação no campus do Maracanã, Cefet, Rio de Janeiro. E o meu resumo completo, o título é Tecnologia Social e Meio Ambiente, uma análise de metateorias em estudos nacionais. E estou participando nesse 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente com esse trabalho. Então, sabemos que o meio ambiente, é sabido que o meio ambiente sofre alterações e essas alterações é própria das tecnologias capitalistas, tecnologias ditas convencionais. Essas tecnologias podem ser substituídas por tecnologias sociais, que fazem uma inclusão, ao mesmo tempo, social e diminui em muito, se não elimina, a agressão ao meio ambiente. Sendo o campo da tecnologia social um campo recente, faz necessário pesquisas nessa área de conhecimento. Então, nós fizemos um levantamento na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que possui 15 anos de existência. O banco de dados representa 116 instituições, 431.225 dissertações e mais de 150 mil teses até o dia da pesquisa. Nós encontramos 12 trabalhos, colocando nos descritores as palavras tecnologia social e meio ambiente. A priori, obtivemos, na verdade, 25 trabalhos, mas após uma leitura minuciosa em cada título e resumo, obtivemos 12 trabalhos. O trabalho 1 foi Tecnologia Social e Desenvolvimento Local, Estratégias de Implementação do Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Pernambuco. Trabalho 2 foi o Modelo Urubici de Governança da Água e do Território, uma tecnologia social a serviço do desenvolvimento sustentável local. O trabalho 3 foi Tecnologia Social e Extensão Universitária, análise da organização do trabalho da ARPA em Manaus, Amazonas. O trabalho 4 foi a proposta de tecnologia social para a redução do risco da eutrofização em açudes do semiárido. O trabalho 5 foi Tecnologia Social e Desenvolvimento Sustentável, contexto de artesãos organizados em associações na região do Cariri. O trabalho 6 foi Impactos Socioeconômicos e Ambientais da Tecnologia Social de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável, PAIS, em unidades familiares do Distrito Federal. Trabalho 7, Inovação Social e Tecnologia Social, o caso da cadeia curta de agricultores rurais. Trabalho 8, Permacultura e Educação Ambiental, uma experiência em uma escola rural do Distrito Federal. Trabalho 9, Gestão de Resíduos Sólidos sob a ótica da tecnologia social, uma experiência em Campina Grande, Pernambuco. O trabalho 10, Os impactos da tecnologia social no consumo de famílias do semiárido,
Trabalho 11, montagem da paisagem do conhecimento, uma tecnologia social apropriada para as comunidades ribeirinhas amazônicas. E, finalmente, trabalho 12, tecnologia social na escola, alimentação saudável e uso de fogão solar. Com base nos trabalhos de Trevinhos e de Minayo, buscamos classificar as metodologias dos trabalhos levantados se eram trabalhos marxistas, da fenomenologia ou do positivistas. Sabemos que esses desdobramentos dessas abordagens possuem outras subdivisões e tipos, mas nos atentaremos às formas mais gerais e amplas de classificação. Assim, obtivemos os seguintes resultados. O trabalho 1, o trabalho 2, o trabalho 3, abordagem metateórica marxista, o trabalho 4, positivista, o trabalho 5, o trabalho 6, o trabalho 7, o trabalho 8, abordagem metateórica marxista, o trabalho 9, abordagem fenomenológica, o trabalho 10, o trabalho 11, abordagem metateórica marxista e o trabalho 12, com abordagem metateórica fenomenológica. Qual foi a nossa conclusão que chegamos, né? Após passar pela teoria, né, de Trevinhos e de Minayo? De acordo com o referencial teórico, né, sobre abordagens metateóricas, podemos classificar os três grandes enfoques metateóricos, né, abordagens metateóricas, para estudo da realidade, né? Foi o que nós fizemos. Na análise, percebemos que o marxismo e as pesquisas com tecnologia social possuem uma relação maior que a fenomenologia e o positivismo. 2 sobre fenomenologia e 1 somente sobre positivismo. Nesse recorte de tempo e nesse banco de dados. O que verificamos nessa análise é que a relação de maior proximidade do marxismo aos estudos de tecnologias sociais com perspectivas ambientais. Esta foi a análise das pesquisas em tecnologia social, né, com questões ambientais, e acreditamos que é importante saber como adentram os pesquisadores no que diz respeito à realidade, aos seus objetos de estudo para ampliação desse campo do conhecimento, que é a tecnologia social. Neste caso, envolvendo as questões ambientais. Os referenciais estão aqui, que são trabalhos de Dagnino, Dias, Gil, Minayo, Trevinhos. Meu agradecimento fica ao Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Educação do Cefet, Maracanã, Rio de Janeiro, e em especial também ao Laboratório de Divulgação Científica e Ensino de Ciências, o LabDEC. Muito obrigado. Oi, meu nome é Poliana Pedrosa Gonçalves, sou formada em Engenharia Ambiental, ex-aluna da Universidade CEU na cidade de São Luís, Maranhão, e vou apresentar o trabalho que tem como tema a avaliação do desempenho dos ecopontos no estudo de caso no município de São Luís, Maranhão. Quando o assunto é resíduos sólidos, alguns pontos são pertinentes tanto na hora de instalar quanto aplicar um sistema de gestão, considerando as particularidades de cada município. Particularidades essas que devem levar em consideração a segregação da fonte geradora, a coleta, o acondicionamento, o transporte e a destinação final desse resíduo. Essas etapas elas devem ser seguidas sequencialmente a fim de evitar perdas e a má execução do sistema de gestão de resíduos sólidos. Vale ressaltar também que cidades densamente urbanizadas elas sofrem com outro problema, que é justamente local para colocar esse resíduo, assim como locais para a destinação final dele. E no caso do município de São Luís não é diferente. E como alternativa, os órgãos municipais vêm instalando ecopontos nos diversos bairros das cidades como um local para destinar resíduos reutilizáveis e recicláveis. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho dos ecopontos, considerando o envolvimento da sociedade e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos reutilizáveis e recicláveis. Partindo para os princípios metodológicos, a primeira etapa contou com levantamento bibliográfico, registros institucionais, informações junto ao Comitê Gestor de Limpeza Urbana e legislações vigentes.
Para a coleta das informações primárias, realizou-se a visita em loco com o método de observação e a aplicação do questionário. Para determinar quantos indivíduos seria aplicado o questionário, utilizou-se a fórmula de populações finitas e infinitas. Considerou-se também aplicar o questionário em 2 cenários. O cenário 1, que consiste justamente em indivíduos que residem a uma distância de 500 metros dos ecopontos, e o cenário 2, que consiste em indivíduos que residem a uma distância superior a 500 metros do ecoponto. Levou-se em consideração também aplicar o questionário somente nos 5 ecopontos que apresentaram maior volume de resíduo destinado, de acordo com as informações disponibilizadas pelo Comitê Gestor de Limpeza Urbana. Posterior aos dados qualitativos coletados, manipulou-se essas informações no software Excel para a confecção de gráficos para uma melhor visualização das informações coletadas. O questionário foi aplicado em indivíduos de diferentes idades e sexos a fim de obter diferentes perspectivas com relação ao projeto Ecoponto. A primeira pergunta leva em consideração se os indivíduos conhecem o projeto. 93% da amostra conhece o projeto Ecoponto, mas somente o Ecoponto do Jardim Renascença apresentou um resultado satisfatório, acima de 50% com relação à sua utilização. Os ecopontos do Jardim América e do Turu apresentaram um resultado negativo, com valores acima de 50% com relação à categoria não. Partindo para uma outra análise, com relação ao cenário 1 e o cenário 2, diminui uma média de 13% com relação ao seu uso, reforçando o princípio de que os indivíduos eles são mobilizados pela localidade e pela facilidade de acesso com relação aos ecopontos. A segunda pergunta levou em consideração se houve algum tipo de divulgação ou um tipo de campanha com relação ao projeto, tanto na fase de instalação quanto na fase de operação. O ecoponto que apresentou o melhor resultado foi o ecoponto do Parque Amazonas. Esse ecoponto ele tem uma certa particularidade porque foi o primeiro ecoponto a ser instalado no município de São Luís. Para a categoria não e para a categoria que não souber informar, esses valores ficaram uma média de 35% até 28%, reforçando justamente a questão de que é necessário fazer a aplicação de campanhas, até porque o projeto ele requer mudanças de hábitos. A terceira pergunta levou em consideração a questão da qualidade com relação ao projeto, classificação. Em ambos os cenários, o projeto ele apresentou uma classificação positiva com relação a tanto a questão da estrutura do ecoponto quanto dos funcionários. E apesar dos benévolos elogios, houve algumas reclamações quanto à sua limitação, como o horário de funcionamento e a quantidade de resíduo que a pessoa pode levar até o ecoponto. A quarta e última pergunta levou em consideração se houve diminuição dos pontos de descarte regular após a instalação dos ecopontos. O ecoponto do Jardim América ele apresentou um resultado negativo com relação, ou seja, em ambos os cenários esse ecoponto apresentou que não houve diminuição dos pontos de descarte regular após a instalação. E considerando os dois cenários, o cenário 2 ele apresentou um resultado positivo com relação à diminuição dos pontos, e esse resultado pode ser reflexo da distância, considerando que grande parte dos pontos de descarte regular estavam inseridos próximos aos ecopontos. Como conclusão, reforça justamente de que o projeto ele tem oportunidade de melhorias, assim como que a localização é um fator limitante para os usuários, e reforça que projetos como Ecoponto requer mudanças de hábitos e deve ser levado em consideração uma pesquisa antes da sua instalação, considerando que o projeto envolve tanto aspectos sociais, econômicos e ambientais. Obrigada. Boa noite, eu me chamo Railan Caminho de Vasconcelos, eu sou tecnóloga em saneamento ambiental pelo IFCE e atualmente eu sou pós-graduando no curso de Engenharia Ambiental pela Universidade Cândido Mendes. Então, continuando. O título do meu trabalho é o estabelecimento da correlação entre as variáveis socioeconômicas com a prática da coleta seletiva domiciliar na cidade de Fortaleza. Então, como introdução, eu abordei a questão dos resíduos sólidos urbanos, que, querendo ou não, eles constituem uma preocupação ambiental, né? E, na atualidade, esses problemas estão relacionados principalmente ao aumento da geração desses resíduos, ao aumento da população, né? Como consequência, ao aumento da geração de resíduos, a variedade desses materiais que são descartados e a dificuldade em encontrar áreas para o seu depósito.
E aí entra a questão da coleta seletiva, né? Que ela é um instrumento que facilita justamente esse descarte e também torna a pessoa parte integrante. É o termo que a gente chama de responsabilidade compartilhada, em que ela faz parte e é responsável pelo meio que ela está inserida, tá? Segundo dados da ABRELP, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, do ano de 2018 e 2019, o Brasil ele apresenta cerca de 5.570 municípios com iniciativas de coleta seletiva. E, em especial, a região Nordeste abrange 1.794 desses municípios, tá? Então, basicamente, a minha introdução foi composta disso, dando uma breve introdução sobre os resíduos sólidos, a parte dos descartes e a coleta seletiva, que é a principal instrumento que o meu trabalho é objetivo aplicar. Em relação ao objetivo, o intuito do meu trabalho é justamente ver se há um vínculo, uma relação entre as variáveis socioeconômicas e a prática de coleta seletiva, né? Então, como metodologia, eu utilizei um questionário virtual e apliquei com 200 pessoas, né? E esse questionário virtual, por que virtual? Justamente pelo período, a pandemia que a gente está vivendo, que está assolando toda a população, né? Que permite justamente esse distanciamento social. Então, para evitar um contato, foi aplicado pela plataforma Google Forms, sem nenhum comprometimento do entrevistado. Ele não se identificou, né? O que é bom justamente para não expor os seus dados, tá? Esse questionário ele foi aplicado no dia 22 de junho até o dia 27 de junho desse ano de 2020, tá? Esse questionário ele abrange os diversos públicos, né? Buscando justamente averiguar se há uma relação entre as variáveis socioeconômicas e a coleta seletiva. Esse questionário ele foi composto de 8 perguntas, divididas em 2 blocos. Um com questões relacionadas a variáveis, aspectos, noções socioeconômicas e outro com a coleta seletiva. Então, as perguntas abordadas foi: qual o gênero da pessoa, qual sua faixa etária, qual sua condição social, quantas pessoas moram na sua residência e qual o seu grau de escolaridade. As perguntas relacionadas à coleta seletiva foi: se você já ouviu falar em coleta seletiva, você aplica a coleta seletiva em sua residência? Você tem ciência sobre os benefícios que a coleta seletiva ela pode proporcionar ao meio ambiente? Então, sendo assim, a gente obteve uns resultados. Esses resultados, como eu falei, né, que foi aplicado com 200 pessoas. O perfil dos entrevistados foi: mais da metade foram mulheres, 63,7%. 32,8% apresentam uma faixa etária entre 18 a 23 anos. No entanto, foram englobados diversos grupos, tá? Homens também responderam o questionário, mas eu tô falando em relação à maioria dos entrevistados, o perfil deles. Então, a partir desse gráfico 1, nós podemos ver que a maioria, em relação a grau de escolaridade, apresentou 37,3% ensino superior incompleto. Ou seja, querendo ou não, a maioria dos entrevistados tem, querendo ou não, uma noção, um conhecimento, né? Tem uma base boa, digamos assim. Esse gráfico 2 é a pergunta em relação a se você aplica coleta seletiva, né? A maioria, 42,7%, respondeu que não, né? Em segundo lugar, 34,2% respondeu que não realiza por completo, porém ela separa o lixo úmido do seco. É aquela coleta seletiva mais básica. E 23,1% respondeu que sim, tá? E o gráfico 3, né, foi em relação à pergunta se você tem noção se a coleta seletiva ela pode proporcionar benefícios para o meio ambiente, né? E 88,4% das pessoas respondeu que sim. Ou seja, a pessoa tem ciência sobre os benefícios, no entanto não aplica e também não tem interesse. Uma das perguntas também foi em relação a se as pessoas elas têm interesse. O que é que faz com que a pessoa não aplique a coleta seletiva? E muitos destacaram que é a falta de tempo, tá?
E aí é o que traz a discussão, né? Os resultados da discussão. A discussão, eu peguei a citação de Vale et al., de 2004, que ele fala que os familiares com os mais altos níveis de escolaridade e renda tendem a participar por mais da separação de materiais recicláveis, o que a gente pesquisou e viu que não se aplicou para o nosso artigo, para a nossa pesquisa, para o nosso trabalho. Que as pessoas têm um grau de escolaridade alto, no entanto, não utilizam esse conhecimento, esse aprendizado, para benefício do meio ambiente que eles estão inseridos, né? Como conclusão, foi destacado, de acordo com os resultados, é possível concluir de forma geral que as variáveis socioeconômicas, o grau de escolaridade, a condição social, a faixa etária, o número de indivíduos por família, tá? Lembrando que a maioria desses entrevistados apresentou classe média, tá? Não interfere na adoção da prática de coleta seletiva. Pode-se notar que os indivíduos estão cada vez mais despreocupados com o meio ambiente. Realmente é o que nós vemos diariamente. Sendo assim, causa uma interferência tanto no princípio do desenvolvimento sustentável, em que nós precisamos ter essa noção de responsabilidade social para garantir justamente um meio ambiente com condições sadias, né? Tanto para as atuais como para as gerações futuras, que é o princípio do desenvolvimento sustentável que ele emprega. Então é isso, muito obrigado e boa noite. Aqui são as referências abordadas no trabalho, algumas das. E é isso, muito obrigado e boa noite. Olá, meu nome é Thiago Silva Lamarca, sou graduado em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Federal de Juiz de Fora e estou no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente apresentando o trabalho Avaliação do Potencial de Geração de Energia Solar Fotovoltaica nas Coberturas das Edificações da Universidade. O crescente consumo de energia é um fator preocupante e discutido amplamente pelos governos, pois o crescimento da população mundial e o grande desenvolvimento tecnológico e industrial continuam a implicar diretamente no aumento da demanda energética. A matriz energética brasileira é majoritariamente renovável, com destaque à fonte hídrica, que corresponde a 65,2% da oferta interna. Porém, crises hídricas que ocorreram no Brasil, como em 2015, podem demandar um aumento emergencial de outras fontes de energias, como termoelétricas, que apresentam tarifas mais altas e ainda têm o seu alto potencial poluidor. O Brasil apresenta elevados níveis de radiação solar, o que nos deixa numa situação favorável na geração de energia solar fotovoltaica, que é uma forma de conversão direta de energia solar em energia elétrica, de maneira não poluente, silenciosa e não prejudicial ao meio ambiente. Apesar disso, essa fonte de energia, que compreendeu em 2017 apenas 0,13% da oferta interna de energia elétrica no país, sendo o preço dos sistemas fotovoltaicos um dos fatores dados pela sua baixa utilização. Os painéis fotovoltaicos podem ser integrados às edificações, se tornando parte da construção, pois podem ser instalados em seus telhados. Esses painéis devem ser direcionados de modo a captar o máximo de radiação solar incidente, transformando-a em energia elétrica. A energia incidente pode ser direcionada pela rede distribuidora, concedendo créditos à conta de energia do local e em um sistema de energia elétrica inteligente denominado Smart Grid, que é adotado em diversas partes do mundo. Os objetivos desse trabalho foram determinar as médias mensais de radiação solar incidente em uma superfície para o município de Juiz de Fora, Minas Gerais, e avaliar o potencial da geração de energia elétrica através dos painéis fotovoltaicos nos telhados das edificações da Universidade Federal de Juiz de Fora. A metodologia aplicada foram através dos dados meteorológicos diários, como radiação, umidade relativa, temperaturas máximas, médias e mínimas, entre os anos de 2010 e 2019, que foram obtidos pela estação automática localizada na UFJF. Os dados da radiação obtido são horários e foram integrados em relação ao tempo para obtenção de dados diários de radiação solar incidente. Posteriormente, foi calculado a média mensal de radiação solar incidente para o período da análise climatológica. A área estimada das coberturas dos prédios da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Juiz de Fora, foi calculada com o Google Earth Pro,
Prédios com muitas árvores ao seu redor ou próximos a encostas foram desconsiderados, pois ficariam sombreados por muitas horas no dia, o que diminuiria a eficiência para a produção de energia solar pelos painéis. A inclinação ideal para os painéis fotovoltaicos foi determinada com o auxílio do software Radiasol 2, que determina os valores de radiação solar incidentes em plano inclinados. Considerou-se que os painéis estariam voltados para o norte geográfico e sem desvio azimutal. Os valores fornecidos pelo Radiasol 2 foram calibrados com os valores médios mensais de radiação calculados, de umidade relativa, de temperaturas máximas, médias e mínimas. O cálculo de geração de energia elétrica estimada para as coberturas consideradas considerou dados da radiação diária recebida no plano do painel fotovoltaico, a área disponível para instalação, a área das placas, a potência do módulo e o rendimento do sistema obtido junto ao fabricante das placas fotovoltaicas. No nosso resultado de discussão sobre o artigo, temos a figura que representa os valores médios mensais para os períodos de 10 anos da radiação incidente em uma superfície plana, né? Ou seja, com 0 graus de inclinação. E em superfícies inclinadas, tendo uma variação entre 21 a 25 graus. Como esperado, em função da climatologia da região, para a superfície plana, em dezembro, janeiro e fevereiro, são os meses que apresentam uma maior radiação incidente. Em maio, junho e julho, tem as menores médias do ano. As radiações médias inclinadas mostraram-se com menores variações ao longo do ano, quando comparadas à radiação do plano horizontal. Nestes, nos primeiros meses e últimos meses do ano, há pequena diminuição na radiação incidente, quando comparada com o plano horizontal. Porém, nos outros meses do ano, há um ganho significativo de radiação, justificando a inclinação dos painéis. A inclinação que apresentou a maior média anual de radiação foi a de 25 graus, e, portanto, a estimativa de produção de energia nos 15.548 metros quadrados das coberturas das edificações da Universidade Federal de Juiz de Fora foi realizada para esse ângulo. Com a área disponível nas coberturas, seria possível instalar cerca de 8.784 painéis, com potência média de 311 watt-pico, totalizando 2.731,82 kW-pico de potência instalada. Considerando uma eficiência teórica de 60% para o sistema, calculou-se a produção de energia mensal para o local, que apresentou uma produção média diária de 7.858 kWh. Em fevereiro, que é o mês com a maior média de radiação, a produção de energia elétrica chegaria em média a 9.167 kWh por dia. E em maio, o mês com a menor média de radiação inclinada, a energia chegaria a 6.818 kWh por dia. E agora, nas considerações finais, nós temos que a radiação solar incidente no município de Juiz de Fora varia em média entre 3,29 kW por metro quadrado dia e 5,75 kW por metro quadrado dia. Para o melhor aproveitamento energético ao longo de todos os meses, a inclinação de 25 graus foi a que mais se manteve estável durante todo o ano. A implantação de painéis fotovoltaicos nas coberturas das edificações da Universidade Federal de Juiz de Fora se mostraria mais vantajosa em função do alto potencial de geração de energia elétrica na região. Atualmente, a universidade possui uma usina solar fotovoltaica, que ocupa uma área de 1.500 metros quadrados, sendo uma usina experimental com o objetivo de desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas. Muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Giovanni Lourenço Mendonça, eu sou estudante de Engenharia Ambiental pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina. Hoje eu vou apresentar o trabalho Compostagem de dejeto bovino e maravalha enriquecida com meio de cultura, análise da variação de sólidos voláteis e de carbono. Gostaria de agradecer de antemão ao 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Bom, dejetos provenientes de atividades agropecuárias podem ser muito prejudiciais ao meio ambiente se não manejados e tratados corretamente. Eles podem causar
malefícios a ecossistemas aquáticos e terrestres, principalmente nos aquáticos no que diz respeito à grande concentração de matéria orgânica. Uma alternativa para o tratamento desses dejetos são métodos biológicos como a compostagem. A compostagem ela pode ser definida também como um processo controlado e acelerado de decomposição bioquímica dos materiais orgânicos presentes ali nesse resíduo. Existem alguns parâmetros que mensuram a efetividade do processo de compostagem, sendo pH, variação de temperatura, relação carbono-nitrogênio, variação de volume, entre outros, também como a umidade. Visto que o campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná de Londrina possui um laboratório de microbiologia e o mesmo também acaba acontecendo de gerar resíduo de meios de cultura vencidos, inadequados para o uso dos laboratórios de microbiologia, visto que existe a necessidade de tratar esse resíduo, decidiu-se então usar esses meios de cultura na compostagem para ver como seria a relação, principalmente na variação de sólidos voláteis, e do consumo de carbono. Então o objetivo foi avaliar o processo de compostagem da maravalha e do esterco bovino enriquecido com meios de cultura no que diz respeito à variação de sólidos, como eu disse, e carbono. Bom, o experimento foi conduzido durante 58 dias. Foram montadas duas leiras, a leira controle, que é a leira L1, e a leira 2, que seria a que irá receber o meio de cultura vencido. As leiras continham 110,25 litros de maravalha e 39,06 litros de dejeto bovino, alcançando uma relação de volume de 3:1, 3 de maravalha para 1 de dejeto bovino. As leiras foram montadas em 5 camadas de 8 centímetros, alternando entre a maravalha e o bovino. Posteriormente, a leira L2 recebeu 90 gramas de extrato de levedura em pó e mais 200 gramas de alguns outros meios de cultura presentes ali no laboratório de microbiologia. Entre eles a gente tem alguns à base de agar, outros à base de soja, todos estão descritos aí na metodologia do artigo. Importante ressaltar que todos já estavam ultrapassados da sua data de validade. O monitoramento da série de sólidos foi realizado de acordo com o procedimento descrito pela American Public Health Association e o teor de carbono orgânico foi obtido adaptando-se a uma metodologia proposta por Carme Silva, 2012. Essas análises ocorreram em 3 períodos: início do processo, no meio e no fim. Bom, como resultado, nós tivemos uma redução de 6,91% do carbono total na leira 1 e 0,87% na redução do carbono total na leira 2. A redução do carbono ela é resultado da transformação da matéria orgânica pelos micro-organismos. Então aí na tabela 1 a gente tem exatamente os sólidos totais em cada data, os sólidos voláteis, o carbono total e o carbono orgânico também. A menor redução do carbono total na leira 2 ela pode ser atribuída a exatamente a presença do meio de cultura ali, porque na composição do meio de cultura nós temos carbono, e é um carbono que está numa forma mais acessível para os micro-organismos, então eles consomem primeiramente o carbono do meio de cultura e depois o carbono da fonte de carbono da compostagem, que é a maravalha. Então, por esse recurso estar mais acessível, os micro-organismos consomem primeiro o carbono do meio de cultura. Bom, a fase termofílica da compostagem, ela foi presente na leira 2 muito mais rápido e muito mais intensa, exatamente por essa proliferação de micro-organismos devido à presença de meio de cultura. Isso também pode indicar um tempo maior, mais rápido, um tempo melhor e mais rápido
para a estabilização do composto. Bom, conclui-se então que a adição de meios de cultura no processo de compostagem não foi tão eficiente quanto esperado na redução de sólidos voláteis e de carbono, mas vale ressaltar que mesmo não havendo um resultado tão positivo, ainda assim é uma boa solução para esse tipo de resíduo, né, que são os meios de cultura vencidos, e para os dejetos principalmente de criações bovinas, né, devido ao seu grande potencial de degradação. Gostaria de agradecer à Universidade Tecnológica Federal do Paraná pelo apoio, à professora Tatiane pela orientação e aos outros autores. E também, novamente, ao Congresso Nacional do Meio Ambiente. Obrigado. Bom dia, meu nome é Marcele, sou graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e vou apresentar o trabalho sobre sistemas aquapônicos, segurança alimentar, preservação do solo e economia de água. Bom, o objetivo do nosso trabalho é compreender a viabilidade dos sistemas aquapônicos, seus principais aspectos como ferramenta de produção sustentável. O nosso trabalho se pautou numa pesquisa de 1 ano, de uma iniciação científica, que nós estudamos sobre a viabilidade de sistemas aquapônicos em fazendas verticais. Bom, a introdução é que o aumento da população exige cada vez mais áreas para a produção de alimentos e atualmente a gente tem uma perda de 23% da biodiversidade mundial por má utilização do solo para a agricultura convencional. Além da degradação dos biomas e da fome, temos a escassez hídrica que cresce mundialmente, necessitando investimento em sistemas de produção sustentável. E dentre as técnicas que vêm estão os sistemas aquapônicos, que derivam da junção da aquicultura, que é a produção de organismos aquáticos em espaços confinados, e da hidroponia, que é a produção de vegetais e plantas em água. Tá? A metodologia utilizada no nosso trabalho foi estudar o sistema de produção de alimentos por aquaponia, seus principais aspectos e impactos visando a produção de alimentos de forma comercial. Para tanto, foi feita uma vasta pesquisa bibliográfica, tanto nos artigos, teses e monografias nacionais, como manuais técnicos internacionais. Os resultados obtidos dentro dessa pesquisa foram que o ponto inicial que torna a aquaponia um sistema sustentável é o reaproveitamento da água. Como é um sistema circular e fechado, a gente não tem perda de água praticamente, só por evaporação ou por eventuais limpezas dos tanques de produção dos organismos aquáticos e das plantas. Então, se compararmos a produção, a agricultura convencional, nós temos uma economia de 70% a 90% de água. Tá? Outro ponto que torna a aquaponia um sistema sustentável é a não utilização de solo. A agricultura convencional, ela exaure os nutrientes, né, presentes no solo, e a aquaponia não, ela preserva os biomas por não utilizar o solo. E por não utilizar o solo também, ela é um sistema que utiliza pouco espaço para poder ser montada, né? Então também tem essa vantagem do espaço reduzido para sua montagem e sua operação. Os sistemas aquapônicos operam com os mais variados tipos de animais aquáticos. E o Brasil é um grande mercado consumidor de pescado, apresentando um grande potencial de crescimento no mercado piscicultor, tá? Tanto interno quanto externo. Atualmente, a gente não consegue suprir a demanda de pescados internamente, então a gente exporta muitos pescados. E a aquaponia poderia ser utilizada também, né, por produzir peixes. Ela podia ser utilizada futuramente para poder atender a demanda desse mercado interno consumidor. O sistema de produção é fechado, né, e aproveita os efluentes dos organismos aquáticos que contêm os principais nutrientes exigidos para o crescimento
das plantas. Então, você não precisa utilizar nem agrotóxicos, nem fertilizantes, nem nenhum tipo de químico que é utilizado na agricultura convencional. Então, você tem uma segurança alimentar, porque você sabe que os seus alimentos são de boa procedência e não tem essa inserção de químicos, né, que fazem mal para o organismo, dependendo da quantidade que é utilizada. Então, a gente traz duas figuras, né, que é a figura de um sistema aquapônico, mais ou menos como ele é montado, que a gente tem um tanque para a produção dos organismos aquáticos, nós temos filtros que eles filtram os efluentes que saem dos tanques de organismos aquáticos e ali são geradas as bactérias que vão quebrar as fezes dos organismos aquáticos e vão tirar os principais nutrientes para repassar para as plantas. E dentro do campo de cultivo das plantas, elas vão filtrar a água, retirar os nutrientes e repassar essa água limpa novamente para o tanque de peixe, tá? E na segunda imagem que a gente trouxe, tem a escala de crescimento da produção de peixes no Brasil. E a gente cresceu muito nos últimos 5 anos, né, na nossa produção, e a gente tem espaço para crescer mais ainda, tá? E a aquaponia pode ser uma maneira de estar auxiliando o Brasil a crescer mais ainda nesse mercado piscicultor, né? E a conclusão que a gente chega com o nosso trabalho é que a aquaponia se mostra vantajosa, auxiliando a prevenir os problemas relacionados ao solo, como a degradação, a poluição e a compactação do solo, tá? E possíveis problemas com salinização e a desertificação, que pode ser uma tendência do solo quando ele está degradado, e a aquaponia, por não utilizar o solo, ela ajuda nessa preservação, além de ser efetiva na água, e o sistema se mostra viável em ambientes urbanos, né? Por utilizar pouco espaço e por não precisar do solo e ter essa economia de água. Então, a gente pode estar em telhados, em lajes, em pequenos espaços, tá? Então, ela se mostra uma tecnologia bem vantajosa e que a gente espera que no futuro ela seja melhor aproveitada para a gente poder estar recuperando os nossos biomas que vêm sendo tão degradados por conta da agricultura convencional. Tá? É isso. Obrigada.